Eu, sem Deus, não sou nada. Mas Deus, sem mim, Ele continua sendo o Deus que reina, poderoso e cheio de glória. Então, ore a Deus e peça a intervenção de Deus. Agora, é importante você compreender que a oração é o único caminho para você crescer espiritualmente diante de Deus. Orar e jejuar, não só para pedir coisas a Deus, mas você orar e jejuar para crescer espiritualmente diante de Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 11 diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, senão o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso de número 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Verso 14: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que no planeta Terra moram dois tipos de pessoas: o homem espiritual e o homem natural. De um modo geral, não dá para nós entrarmos em detalhes. Quem é o homem espiritual? É aquele que já entregou a sua vida a Jesus. Quem é o homem natural? É aquele que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E qual é a diferença básica, pastor, entre o homem natural e o homem espiritual? Muito simples. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele é orientado pelos 5 sentidos que você conhece: o tato, olfato, visão, paladar e audição. A alma, que todos nós temos, seja crente ou não crente, na nossa alma nós temos a mente, as emoções e temos vontade. E o espírito, tanto aqueles que são crentes como aqueles que não são crentes, têm também espírito. No espírito nós temos a fé e nós temos a consciência. Só tem uma diferença: aquele que já entregou a sua vida a Jesus, o seu espírito está vivo, porque a palavra de Deus diz que no momento em que entregamos a vida a Jesus, o nosso espírito, que era escravizado por Satanás, debaixo do poder do pecado, ele é ressuscitado, regenerado, recebe vida e passa a se comunicar com o Espírito Santo de Deus. Então, a partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo dirige o teu espírito, que dirige a tua alma, que dirige o teu corpo. O crente, ele não é dirigido pelos seus sentidos, ele é dirigido pelo Espírito, ele é dirigido pela sua fé, ele é dirigido pela sua consciência, que governa as suas emoções, que governa a sua vontade e que governa a sua mente e que governa o seu corpo. O homem natural, que não entregou a vida a Jesus, como é a vida do homem natural? Como ele não tem Jesus,
o seu espírito está separado de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, o homem natural, o seu espírito não tem comunicação com Deus. Então ele não adora a Deus. Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, o homem natural, seu espírito está morto. Ele não tem fé. A sua consciência está cauterizada pelo pecado. Logo, a sua emoção, a sua mente e a sua vontade também estão subjugadas pelo pecado. E o homem natural, ele é governado pelos seus sentidos. Para o homem natural, que não tem Deus, o que é que vale na sua vida? O que ele vê, o que ele sente, o que ele ouve, não é verdade? O que ele cheira e o que ele toca. É a pessoa que diz assim: eu não acredito em Deus, eu não posso tocar. Eu não acredito em Deus, eu não posso cheirar. Eu não estou vendo. E foi por isso que Jesus falou para Tomé: Tomé, você creu em mim porque tocou nas minhas feridas. Mas bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram. Qual é a diferença do homem natural para o homem espiritual? O homem natural, ele é dominado pelo seu corpo, que domina a sua alma e que domina o seu espírito. O homem espiritual, ele é governado pelo espírito, que governa a sua alma, que governa o seu corpo. Escute uma coisa. A Bíblia diz que quando nós oramos e jejuamos, nós estamos entrando na esfera espiritual para nos aproximarmos de Deus e conhecermos mais a Deus. E aqui nesse texto, a palavra de Deus fala sobre 4 coisas bem básicas sobre o crescimento espiritual. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, o Espírito Santo é o único que conhece a Deus. Paulo, ele diz aqui para nós no verso 11, que assim como o Espírito do homem conhece as coisas do homem, o Espírito Santo é o único que conhece as coisas de Deus. O Espírito Santo veio enviado por Deus à terra para dar vida à obra de redenção realizada por Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou e foi para o céu. E ele disse em João capítulo 14, verso 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o recebereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Capítulo 14, verso 26. Jesus disse: e quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dado. O Espírito Santo, ele conhece toda a plenitude de Deus. Ele conhece toda a eternidade, todo o propósito de Deus, toda a sabedoria, todo o conhecimento de Deus. Somente o Espírito Santo conhece. E ele veio à terra para trazer a nós esta revelação plena de Deus para as nossas vidas. Aí vem a segunda orientação na palavra de Deus. Só o Espírito Santo revela a sabedoria de Deus. Eu vou ler novamente com você para ficar mais claro. Capítulo 2, verso 12 e 13 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi
dado gratuitamente. O Espírito Santo, Ele é o mestre. O Espírito Santo, Ele é o professor por excelência. O Espírito Santo é Ele que nos guia na verdade. O Espírito Santo é Ele que nos orienta. É Ele que nos dá sabedoria pela palavra de Deus. É muito importante você compreender que na faculdade, na universidade, qualquer nível de ensino científico, você vai conhecer a sabedoria humana. Mas somente através do poder do Espírito Santo, você vai conhecer a sabedoria espiritual e o conhecimento espiritual. Verso de número 13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Escute uma coisa: você pode ser um teólogo, você pode conhecer toda a teologia no aspecto de estudo de Deus, que é uma pretensão. Teologia é o estudo de Deus, tá? É o estudo de Deus. É uma pretensão você dizer que estuda Deus. Mas a teologia se propõe a estudar o quê? O que foi revelado na Bíblia Sagrada. Agora escute uma coisa: você pode ler a Bíblia toda, você pode fazer um estudo exegético da Bíblia, você pode procurar os melhores professores acadêmicos de teologia, e mesmo assim você não absorver e não entender o conhecimento da palavra de Deus, se você não tiver a presença e o poder do Espírito Santo. Existe uma grande diferença entre conhecer a Bíblia e conhecer a Deus. A Bíblia, ela te leva para Deus. A Bíblia, ela te leva para Jesus. A Bíblia, ela te leva a teu encontro pessoal com Deus. E quando você não tem o Espírito Santo, você não tem essa presença para te revelar a Deus. João capítulo 16, no verso 9, Jesus disse: e quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus então explica: do pecado, porque não creem em mim. A maior missão do Espírito Santo é tirar a incredulidade do meu coração, produzir fé no meu espírito, para que eu acredite na sabedoria e na revelação de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que existem muitos teólogos ateus? Você sabia que existem muitos pregadores que não acreditam no que pregam? Muitos que transformaram a religião numa profissão. E é por isso que você ouve e vê muitos escândalos de pastores, de padres, religiosos, que trabalham com a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas a palavra de Deus não está no seu espírito produzindo fé e uma consciência, porque o seu espírito está morto. É como você trocar a roupa do defunto, a meia do defunto, passar desodorante no defunto, fazer maquiagem no defunto. Aliás, hoje, quando uma pessoa sofre algum acidente, existe já um tipo de ciência que restaura o rosto do morto, para que a família não esteja muito chocada com a figura na hora do sepultamento. Agora eu vou dizer uma coisa para você: a religião faz tudo isso. A religião, ela te embeleza. A religião pode até te passar um verniz e você ter cara de crente, pinta de crente, cacuete do crente, aprende a cantar os hinos religiosos, mas você no espírito ainda continua morto, porque a fé e a consciência de Deus não está no teu coração. Por quê? Porque quando você recebe o Espírito Santo, o que acontece? Você passa a ser governado pelo Espírito.
A tua fé, a tua consciência, ela governa a tua alma, tuas emoções, a tua vontade, emoções, a tua vontade e a tua mente, que governa o teu corpo. Agora, se você não tem o Espírito Santo, que revela o conhecimento espiritual de Deus para a tua vida, você continua sendo dirigido pelo teu corpo, que domina a tua alma e que domina o teu espírito. Terceiro lugar, o que é que a palavra de Deus ensina sobre crescimento espiritual? O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. Eu vou repetir para você. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo. O que é que o homem natural entende? Português, matemática, ciência. O que é que ele entende? Geografia, ciência política. O que é que ele entende? Economia, finanças. É isso que o homem natural entende. O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Ele é escravo do seu corpo. Vou ler de novo o texto da palavra de Deus. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito. É a primeira denúncia de Paulo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Segunda denúncia de Paulo. O homem natural considera o conhecimento espiritual como loucura. Terceira declaração do apóstolo. O homem natural não pode entendê-las. E terceiro, ele não consegue discernir espiritualmente. É por isso que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Eu, falando aqui como exemplo, nós encontramos aqui na igreja muita gente que é casada e o seu cônjuge não é crente. Por exemplo, o marido é crente, a esposa não é crente. O marido está na igreja, servindo a Deus, é batizado com o Espírito Santo, lê a Bíblia, ora, mas ele chega em casa, sua esposa não acredita em oração, ela não acredita em anjos, ela não acredita em jejum e oração, ela não acredita na direção do Espírito Santo, ela não acredita na palavra de Deus. E não adianta o marido ficar discutindo com a sua esposa. Não adianta ficar. Por quê? Novamente, usando a mesma expressão que eu usei anteriormente. Você não ressuscita um cadáver com choque elétrico. Morreu, já morreu. Você não adianta você ler a Bíblia para um cadáver. Não adianta você cantar o melhor hino para o cadáver, porque ele não vai entender. Mas no dia em que ele entregar a vida a Jesus e o Espírito ressuscitar, você não precisa falar mais nada para ele. Ele vai ter uma paixão pela palavra de Deus. Ele vai ter uma paixão pela oração. Ele vai ter uma paixão em adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz: pastor, qual é a diferença entre o crente espiritual e o crente natural? Aqui eu já estou associando, porque tem muito crente da igreja que ainda não nasceu de novo. Um dia eu brincando aqui disse: gostaria de devolver para o padre muita gente que mudou só de religião. Ele desaprendeu os hinos da igreja católica e aprendeu os hinos dos protestantes, mas ele continua natural. Porque a oração dele é apenas uma decoreba. Ele desaprendeu a Ave Maria, está aprendendo alguns discursos nossos, são orações decoradas. Aprendeu a paz do Senhor. E ele usa aquelas mesmas linguagens. Eu não vou para a festa porque o pastor não deixa. Eu não posso namorar com descrente porque o pastor não deixa. Eu não vou para a festa porque o pastor não deixa. O crente espiritual nem é assim não. O crente espiritual, ele não vive numa camisa de força. Ele não fica obrigado pela religião. O relacionamento dele é com o seu espírito, com o Espírito Santo de Deus, que controla a sua alma e que controla o seu corpo. O homem espiritual não vai para motel, pode passar a mulher mais linda na frente dele. Ele não tem essa desculpa: ela é gostosa, não posso perder essa oportunidade. Você não é responsável pela primeira olhada, ela passa na tua frente. Um outdoor que você olhou,
Mas a segunda olhada é responsabilidade sua. Se você é controlado pelo Espírito, toda aquela beleza não vai te atrair, porque quem governa a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Eu fico olhando, irmão, nesse período de crise, eu fico vendo muitos crentes no Facebook. Eu estou decepcionado com muitos pastores, líderes religiosos, porque no meio desta crise, Deus está fazendo a diferença entre quem é espiritual para quem é natural. Crente natural está brigando na internet, meramente discurso político, brigando contra o governador, brigando contra o Bolsonaro, se é de direita, se é de esquerda. E aqui eu não quero entrar nesse detalhe. Aqui na Assembleia de Deus, nós temos irmãos que têm um discurso de esquerda, tem outros que têm um discurso de direita, e eu, como pastor, fico olhando para todos eles. Nós somos pessoas naturais. Como pessoas naturais, a gente paga imposto, a gente anda de ônibus, a gente caminha no mesmo buraco da cidade, enfrenta o problema do lixão de Marituba, a gente tem o mesmo prefeito, o mesmo governador, tem o mesmo sol sobre a cabeça, tem os mesmos problemas, temos que lavar a mão com álcool gel, temos que nos defender e colocar máscara. Vamos enfrentar crise econômica, vamos, somos pessoas naturais. Mas queridos, escute uma coisa, você é mais do que isso. Se você é crente, aí Paulo chama a atenção para o quarto pensamento que ele diz aqui. E eu vou lembrar dos outros para você não esquecer, para a gente concluir. Número 1, só o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. Número 2, só o Espírito Santo revela o conhecimento espiritual. Número 3, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Em quarto lugar, o homem espiritual entende o conhecimento espiritual. No meio desta crise, ou no meio da bonança, o crente espiritual, ele tem que ser distinguido, não pelo grito, não pelo barulho, não pela sua roupa, não pela sua linguagem evangélica, seu discurso religioso, mas ele tem que ser distinguido pela sua fé no Senhor Jesus Cristo. Nós temos todos os dados econômicos, nós temos todas as instruções do Ministério da Saúde, mas querido, nós que conhecemos a palavra de Deus, diz a Bíblia Sagrada, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois que quem conheceu a mente do Senhor para que o possam instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é, no meio dessa epidemia, queridos, o medo não pode estar no nosso coração, a fobia não pode estar no nosso coração, a falta de generosidade não pode estar no nosso coração, o medo não pode estar no nosso coração. Por quê? Porque a morte para nós não é o fim. A morte para nós é a passagem para o reino de Deus, a nos encontrarmos com o Senhor. Eu já falei para minha esposa, claro, estou me protegendo para não pegar esse vírus. Claro, Deus tem coisas para realizar na minha vida, e vou fazer de tudo para orientar e ajudar, principalmente aqueles que não conhecem a Deus. Se chegou a hora na minha vida, eu estou dizendo, Senhor, eu estou pronto. Mas eu estou pronto não só agora para o vírus, eu já estava pronto antes. Só do dia 22 para cá, nós já fizemos o sepultamento de 7 irmãos dessa igreja que não morreram de coronavírus, morreram de ataque cardíaco, morreram de problemas de outras enfermidades. Porque a nossa vida tem que estar preparada para encontrar com o Senhor a qualquer hora e a qualquer momento. Mas a pessoa espiritual, no meio dessa crise, como é que ela está agindo?
Deus está no controle. Deus está no controle. Presidente Bolsonaro pode até ter perdido o controle. Helder Barbalho pode até ter perdido o controle. Maia, não sei o que está sendo tramado no Congresso, no Senado. Eu, como pessoa natural, não posso enfiar minha cabeça e esconder-me da realidade do país. Mas por outro lado, eu, que sou crente e conheço a Bíblia, não posso fazer coro na internet, simplesmente como se eu não temesse a Deus e não conhecesse a palavra de Deus, ou se eu tivesse desesperado. É por isso que eu oro. E vou dizer uma coisa para os irmãos: no meio dessa pandemia, nós temos histórias de todos os lados. Estão dizendo que os dados são falsos, que nós estamos sendo enganados, porque estão querendo usar esses dados para derrubar o governo, que não há necessidade de tudo isso. E a gente aqui que é pequenino, que não tem as verdades completas, se é ou não é, o que é que nós temos que fazer? Fazer tudo o que for possível para nos protegermos, seguirmos as orientações. Mas por outro lado, nós temos que acreditar que o controle desta nação está na mão de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para concluir, sobre conhecimento espiritual, tem alguém que chegou comigo e disse: pastor, alguns pastores estão em mau lençol, porque que pregavam apenas vitória, não prepararam a igreja para o caos, para a crise. Eu disse: bem feito para eles, mas a Bíblia não fala isso. O que é que a Bíblia diz? No mundo tereis tribulações. E como eu tenho pregado aqui para os irmãos, aqui, quem frequenta aqui, ouve as mensagens que eu tenho pregado. Aqui na terra, Deus não prometeu descanso para ninguém. Aqui na terra nós não teremos oásis. Aqui na terra nós não teremos paraíso. Aqui na terra, do ponto de vista das revelações bíblicas, nós iremos de mal a pior na sociedade. Jesus disse: nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Nos últimos dias Satanás vai reinar e vai dominar, que vai combinar com a grande tribulação. Mas saiba de uma coisa: enquanto a igreja estiver na terra, enquanto eu e você estivermos aqui, Deus tem um compromisso com a sua igreja até o arrebatamento, quando Jesus voltará na sua segunda vinda e levar a igreja para os seus braços. Agora fale isso com o homem natural. Fale para o homem natural que ele não tem só que brigar, que ele tem que orar. Ele vai entender? Não vai entender. Orar para quê? Jejuar para quê? Eu tenho um negócio, minha esposa sabe, eu tenho um hábito. Desde quando eu me entendo por gente, quando eu estou com a minha cabeça muito cheia de problema, pessoal, na empresa, na igreja, eu tenho um hábito. Eu ligo o chuveiro e vou para debaixo do chuveiro. Eu gosto de orar debaixo do chuveiro com aquela ducha na minha cabeça. Você pode até estar surpreso com o que eu estou falando, mas eu gosto de orar no banheiro com aquela ducha na cabeça. Você já resmungou em oração? Você já colocou diante de Deus os teus problemas? E eu falo, mas escute uma coisa: há uma diferença entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural procura os conselhos de defesa do contribuinte. O homem espiritual recorre também a esses mesmos caminhos. Mas nós temos um tribunal maior, que é o tribunal de Deus. Mas algo acontece. Para cada coisa que eu falo para Deus, Deus ele traz na minha mente a palavra. Ele traz uma promessa. Eu reclamo aqui e Deus traz uma promessa. Eu digo: Senhor, está difícil, mas Ele traz uma mensagem, Ele traz a Bíblia. É por isso que quando você conhece a palavra de Deus, você não tem como reclamar. Porque quando você
instruído na palavra de Deus. Olha o que diz o texto: nós, porém, temos a mente de Cristo. E o final do verso 14, Paulo diz assim: o homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas você entende. Quando você lê a Bíblia no devocional pessoal, ou quando você está ouvindo alguém pregar, parece que a palavra de Deus, ela cai como uma espada cortando o teu coração. Quem já veio para o culto e disse: mas essa mensagem era para mim, porque você discerne a vontade de Deus para o teu coração. Queridos, no meio desta crise, escute uma coisa: Deus vai aproveitar esse momento difícil para levantar uma geração de crentes espirituais que dependerão dele para a honra e para a glória do seu nome, e farão coisas grandiosas na terra, em nome diz o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus te dê esta sabedoria através do Espírito Santo. Eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo. E você que me acompanha aí pela internet, aí da sua casa, ou de qualquer lugar onde você está, diga para Deus: Deus, eu quero ser um homem espiritual. Eu quero conhecer a Tua palavra. Eu quero entender a Tua vontade para os últimos dias. Diga: Senhor, eu não quero ser dominado pela carne. Eu não quero ser governado pelo meu corpo. Eu não quero ser dominado pela minha alma, mas eu quero ser guiado pelo poder do Teu Espírito Santo. Onde você estiver, ore comigo agora. E se você quer entregar a sua vida a Jesus e aceitar a Jesus como Salvador, eu quero orar por você também. Entrega o teu coração para Jesus. Você que está voltando para Deus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Pai, pelo poder do teu nome, eu oro pelo teu filho, Senhor, que está te aceitando como Senhor e Salvador na sua vida. Eu oro, Senhor, para que os seus pecados sejam perdoados. Eu oro, Senhor, para que a partir de hoje ele receba o teu Espírito Santo, e que seja retirado da sua vida todo espírito do mundo, tudo que dominava a sua vida, toda escravidão espiritual. Que o seu nome seja escrito no livro da vida, e ele seja perdoado por ti, e ele seja cheio do teu Espírito. A sua fé, a sua consciência possam se agigantar dentro dele, e a partir de hoje ele cresça espiritualmente, para compreender, para entender, para discernir a tua sabedoria na sua vida, Senhor. Pai, eu oro em favor de todos aqueles que, como eu, estão atravessando esta crise. Nós não conhecemos, Senhor, tudo o que está acontecendo, mas o Senhor conhece. Nós não sabemos o final desta crise, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe como ela vai terminar, o momento em que ela vai terminar. Mas eu quero te pedir, Senhor, não deixe que o medo, que o desespero, que a frustração, não deixe que a incredulidade domine o nosso coração. Mas nós queremos ser dirigidos pela presença e pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro para que o teu filho, Senhor, ele cresça na tua palavra, que ele seja um profeta na sua família, na sua casa, na sua empresa, Senhor, e que ele veja os teus milagres acontecendo através das suas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.